Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo onde a gente corrige os exercícios, as questões de vestibular, Enem e outras universidades. Vamos fazer nessa lista 11 exercícios sobre área de triângulo e área de hexágono regular. Nessa primeira parte do vídeo, nós vamos fazer 5 questões. E aí, na segunda parte do vídeo, eu faço os outros 6 exercícios, tá bom? Vamos começar? Vamos começar essa lista de exercícios com uma questão do Instituto Federal de Santa Catarina. A prova foi aplicada em 2016. Vamos ler o texto. A região apresentada pela figura abaixo é formada pelos seguintes polígonos: um triângulo equilátero de lados 18, um retângulo de lados 10 por 20, 10 de largura por 20 de comprimento, e um triângulo retângulo de catetos 15 e 20. Com base nessas informações e considerando raiz de 3 como 1,7, é correto afirmar que a área e o perímetro dessa região são, respectivamente. Então, ele pede a área e pede o perímetro. Nós vamos fazer separadamente. Primeiro, vamos calcular a área, depois a gente calcula o perímetro. Nós temos 3 figuras aí, certo? A figura 1, que vai ser o triângulo retângulo, vai ter a área 1. A figura 2, que é o triângulo equilátero, vai ter a área 2. E a figura 3, que é o retângulo, vai ter a área 3. Vamos calcular um de cada vez. Como é que eu calculo a área do triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Só que no triângulo retângulo, por aqui ser o ângulo reto, o 15 é a altura relativa à base 20. Então, é o produto dos catetos sobre 2. Então, vai ficar 15 vezes 20 dividido por 2. Posso dividir aqui antes de multiplicar 20 por 2? Pode. Dá quanto 20 dividido por 2? 10, né? Então, 15 vezes 10, 150 metros quadrados. Sempre que for área, metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, tá bom? A área 2 é a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essas fórmulas a gente tem que saber, não tem jeito, tem que saber de cabeça. Então, 18 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 18 vezes 18, 324. Aí agora eu posso dividir aqui, ó. 32 dividido por 4 dá 8. 4 dividido por 4 dá 1. 81 raiz de 3. Como ele fala para usar a raiz de 3 como 1,7, eu vou multiplicar 81 por 1,7. Vou fazer aqui, ó, bem na tranquilidade, na humildade, 81 vezes 1,7. Isso vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. Dá um espacinho, agora multiplica por 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. Somando aqui, dá 7. 7. 5 e 8, 13. Como os meus números somados têm apenas uma casa decimal, isso vai dar 137,7 metros quadrados. A área 3 é a área do retângulo molezinha, né? Base vezes altura, 20 vezes 10, 200 metros quadrados. Somando todas essas áreas, 200 mais 150, 350, 450, 487,7. Então, repara que só sobraram essas duas alternativas aqui, ó. Tendo área 487,7, sobraram só a letra D e a letra E. Agora, eu vou calcular o perímetro. Perímetro, a gente sabe que é soma de todos os lados, certo? Só que a minha figura, ela está com alguns lados colados, então eu não vou somar esses lados colados. Eu vou somar aqui, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse pedacinho aqui, mais isso
mais isso tudo aqui. Ok? Então, vamos pensar, ó. Se aqui é um triângulo retângulo, eu teria que aplicar teorema de Pitágoras, certo? Só que aqui, ó, isso não é 3 vezes 5? E aqui não é 4 vezes 5? Eu aprendi lá um macetinho do teorema do triângulo pitagórico, que quando um cara é 3 vezes alguém e o outro cateto é 4 vezes alguém, a hipotenusa vai ser 5 vezes alguém. 3, 4, 5. 5 vezes alguém, quem é esse alguém? 5, né? Então, a minha hipotenusa vai ser 5 vezes 5, 25. Eu sei que esse pedacinho aqui é lado do retângulo, então ele vai medir 10. Eu sei que esse outro aqui é o lado do triângulo equilátero, 18. E agora, esse pedacinho aqui, quanto que ele mede? Pensa comigo, ó. Tudo isso seria 20, não seria? Só que eu não estou tirando 18 por causa desse lado do triângulo equilátero. Então, me sobra só 2. Então, agora eu tenho quem somar, ó. 15 mais 25 mais 10, mais 18, mais 18, mais 2, mais 10, mais 20, mais 20. Tá aí o meu perímetro. Então, somando essa galera toda aí, a gente tem como resposta 138. Área 487,7, perímetro 138. Resposta certa, letra E. A questão 2 é do Enem PPL 2018. E ele fala que uma pessoa tem um terreno na forma de pentágono, como está aí na figura. Não é um pentágono regular, os lados não são iguais, os ângulos não são iguais. Mas qual foi a informação que ele deu? A diagonal AD mede 50 metros. Vamos desenhar isso aqui? Onde está a minha diagonal AD? Está aqui, ó. E ela mede 50 metros. E essa diagonal, olha o que ele disse, é paralela ao lado BC, que mede 29. Onde está, então, BC? Lá em cima, 29. Se esses dois lados são paralelos, esse meu quadrilátero aqui, ó, ele é um trapézio, concordam comigo? Então, eu dividi o meu pentágono em trapézio em cima, triângulo embaixo. O que mais ele diz para a gente no texto? A distância do ponto B até AD é de 8 metros. Olha, o B está aqui em cima, não está? Até a reta. Distância do ponto à reta sempre forma ângulo reto. Isso mede 8 metros. O que eu já posso interpretar aqui? Que esse 8 metros é a altura do meu trapézio. E a distância do ponto E a AD é de 20 metros, como está aqui. Esse 20 metros vai ser a altura do meu triângulo. Aí você fala assim, ah, Antônio, mas a altura não tinha que formar ângulo reto embaixo? Não, ela tem que formar ângulo reto com o lado oposto. Como E está aqui, embaixo o lado oposto é AD. Formou ângulo reto, a altura desse triângulo é 20. Qual a área em metros quadrados desse terreno? Vamos, então, pensar juntos? Eu sei que eu vou chamar essa primeira área aqui do trapézio de área 1. E a área do triângulo eu vou chamar de área 2, beleza? E aí, a área do terreno é a soma da área 1 com a área 2. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, 50 mais 29 vezes 8, dividido por 2. Posso já dividir o 8 com 2 aqui? Sem problema nenhum, isso vai dar 4, né? 29 mais 50, 79, vezes 4. Essa multiplicação, 79 vezes 4, dá 316 metros quadrados. E o triângulo? A base está aqui, ó, 50, e a altura, 20. A área do triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Então, 50 vezes 20 dividido por 2. Posso dividir o 20 com 2? Sem problema, vai dar 10. 50 vezes 10, 500 metros quadrados. Como a minha área é a soma dos dois terrenos, dos dois pedaços, né? 316 mais 500, a minha área é 816 metros quadrados. Resposta certa, letra C. Questão 3 do Colégio Pedro II. Olha aí. Para enfeitar a sua árvore de Natal,
Daisy desenhou uma folha de papel, em uma folha de papel, alguns flocos de neve. E o processo de construção está descrito aí, nesses 3 passos. Olha, ela desenha um triângulo equilátero de lado 9. Já vou colocar aqui, ó, lado 9. Olha aí, hein? Lado 9. Apoiado em cada lado desse triângulo, desenha-se um outro triângulo equilátero de lado igual a 1/3 do anterior. 1/3. Então, quanto que é 1/3 de 9? É 3, né? Então, vai ficar 3 aqui, 3 aqui, e esse outro pedaço que também mede 3 apaga. E cria-se um triângulo equilátero aqui em cima, de lado 3. Vou até fechar aqui, ó. 3, 3 e 3, ok? Então, o meu triângulo grande tem lado 9, o meu triângulo médio tem lado 3. Nesses novos 3 triângulos, faz-se o mesmo processo do item anterior. Então, 1/3, não é? Então, aqui vai ser 1. 1 e 1. É 1/3 de 3, né? Então, é 1. Ok? Então, agora, ela quer fazer 10 flocos de neve. Olha aí. Ela quer 10 flocos de neve. E ela vai precisar de uma quantidade de papel em centímetros quadrados. Falou em centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, eu estou falando da área. Então, agora, como que eu calculo a área desse floco de neve? Como que é composto esse floco de neve? Ele não é composto por, olha aqui, presta atenção, vários triângulozinhos pequenos desse. Cada triângulo aqui, cada triângulo desse médio, ele contém 2 triângulozinhos pequenos, não é isso? Então, vamos pensar, ó, o triângulo grande, ele contém 3 triângulos médios. E cada triângulo médio contém 2 triângulos pequenos. Então, eu tenho um total de um triângulo grande, 3 triângulos médios e 6 triângulos pequenos. E a área total vai ser a soma disso tudo. Então, vamos começar pelos pequenos? Eu tenho 6 triângulos pequenos, não é? E o triângulo pequeno tem lado 1, é um triângulo equilátero. Área do triângulo equilátero, L² raiz de 3 sobre 4. Como o meu lado é 1, eu vou ter 1² raiz de 3 sobre 4. Aí você pode pensar assim, né? O que esse 6 está fazendo aqui multiplicando a área do triângulo equilátero? A gente não acabou de falar que são 6 triângulozinhos pequenos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos pequenos. 6 triângulos pequenos. Então, 6 vezes 1² raiz de 3 sobre 4 vai dar 6 raiz de 3 sobre 4. Como assim, Antônio? Vai dar 6 raiz de 3 sobre 4. Quanto que é 1²? É 1, não é? 6 vezes 1, 6 raiz de 3 sobre 4. E os triângulos médios, quantos são? A gente falou que os triângulos médios são 3, não é isso? Olha aqui. Um triângulo médio, 2 triângulos médios, 3 triângulos médios. E quanto mede cada lado do triângulo médio? 3. Não é isso? Então, eu vou usar a mesma fórmula de L² raiz de 3 sobre 4, só que o meu lado agora é 3. E ao invés de multiplicar por 6, eu vou multiplicar por 3 também, já que eu tenho 3 triângulos médios. Então, vai ficar 3 vezes 3² raiz de 3 sobre 4. Lembrando, esse 3 aqui é o lado do triângulo, esse 3 aqui é a quantidade de triângulos que eu tenho. Então, vamos pensar. 3², 9. 9 vezes 3, 27. Então, a soma dos meus triângulos médios é 27 raiz de 3 sobre 4. O triângulo grande eu tenho apenas um.
de lado 9. Então, a área do grande vai ser 9 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 9 ao quadrado, 81, raiz de 3 sobre 4. Agora, para calcular a área total, eu não tenho que somar isso aqui tudo? Isso aqui vai me dar um floco de neve, um só. E ela quer 10. Então, eu vou somar tudo isso e ainda vou multiplicar por 10, ok? Então, a minha área total vai ser 10 vezes essa soma. 6 raiz de 3, mais 27 raiz de 3, mais 81 raiz de 3 sobre 4. Soma essa galera aí, ó. 6 mais 27 dá 33. 33 mais 81 dá 114. 114 vezes 10, 1.140 raiz de 3 sobre 4. Vamos dividir aqui 1.140 por 4? Vamos fazer aqui devagarzinho, ó. 1.140 dividido por 4. Isso vai dar quanto? 11 dividido por 4, 3. 3 não, 2, né? 3 já daria 12. 2 vezes 4, 8, para 11, 3. 34 vai dar 8. 8 vezes 4, 32, para 34, 2. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, para 20. Nada. Então, deu 285 essa divisão aqui. E o raiz de 3 ele mandou usar 1,7. 285 vezes 1,7. Vamos fazer aqui, então, também na humildade? Só para a gente não dar mole para o azar, tá? 1,7 aqui agora. 285 vezes 1,7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 8, 56, com 3, 59, vai 5. 7 vezes 2, 14, com 5, 19. Somando agora a multiplicação por 1, 5, 8, 2. Então, vai ficar quanto? 5. 9 e 5, 14, vai 1. 10 com 8, 18, vai 1. 1 e 1, 2, com 2, 4. Uma casa decimal só, 484,5 é a minha resposta final, letra B. A questão 4 é uma questão da UERJ, que fala de um triângulo equilátero de perímetro P e área A. E ele fala que esses valores variam de acordo com o lado do triângulo, obviamente. Desconsiderando as unidades de medida, a expressão y igual a P menos A indica o valor da diferença entre os números P e A. Qual o maior valor de y? Vamos lá. Y, o que ele disse para a gente? Que é P menos A, né? A é a área. E qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E P é o perímetro. Qual é o perímetro do triângulo equilátero? Se cada lado mede L e eu tenho 3 lados iguais, o meu perímetro vai ser 3L. Certo? Então, quem vai ser Y? Ele vai ser esse cara aqui, P, menos esse cara aqui, A. Porque ele está dizendo que P e A dependem do lado do triângulo. Ó. Então, meu y vai ser 3L menos L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa questão ela se torna difícil a partir desse momento. Porque aqui eu tenho uma função, porque o y está em função de L. E como L está ao quadrado, é uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau. E aí, quando ele fala do maior valor de y, ele quer o y máximo. Ele quer maximizar essa função. E isso vai me lembrar lá do vértice da parábola. Então, o y do vértice, só para a gente lembrar, y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. É aqui
que essa questão se torna difícil, porque eu tenho que lembrar também desse conteúdo. E quem é o delta aí? Delta é b ao quadrado menos 4ac. E onde que eu acho o a, o b e o c? Aqui na minha função. O a é quem está do lado da letra ao quadrado. Quem é que está do lado da letra ao quadrado? Menos raiz de 3 sobre 4. O b é quem está do lado da letra, então o b é 3. E o c é quem está sozinho, não tem ninguém sozinho, o c é 0. Então, eu vou aplicar agora isso lá na minha equação para achar o delta. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 4, aqui tem um menos, né? Aqui tem um menos, vezes 0. Não vai alterar esse sinal de menos, porque como eu estou multiplicando tudo isso aqui por 0, isso vai dar 0. Então, meu delta é 9, que é o 3 ao quadrado. Achei o delta? Beleza. Então, agora eu posso usar esta fórmula aqui, ó. Menos delta, ou seja, menos 9, sobre 4 vezes a, ou seja, 4 vezes menos raiz de 3 sobre 4. Vamos fazer a continha aqui? O 4 que está multiplicando pode cortar com o 4 que está dividindo. Aí eu vou ter menos 9 sobre menos raiz de 3. Na divisão, existe a regra do sinal. Menos com menos vira mais. E eu vou racionalizar isso aqui, multiplicando pela própria raiz embaixo e em cima. Então, vou ficar com 9 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Agora, dividindo 9 por 3 aqui, vai dar 3 raiz de 3, é o meu y máximo. Resposta certa, letra B. A 5 é da Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala do emblema de um super-herói que tem a forma pentagonal. E ele quer saber a área do emblema. Repara se essa questão não é parecida com aquela que a gente fez antes, que caiu no Enem do terreno. Tá vendo por que é importante a gente fazer várias questões, mesmo de universidades diferentes? Porque cai muito parecido. Pentágono eu posso dividir, ó, em um trapézio em cima e um triângulo embaixo. E o que eu posso dizer desse triângulo? Eu sei que ele é um triângulo isósceles, porque ele tem lados 10, certo? Se ele tem lados iguais, ele tem também ângulos iguais. Os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo de cá. Agora, pensa comigo. A soma tem que dar 180 graus dos ângulos internos do triângulo, não é? Se eu já tenho 60, falta quanto? 120. Se eu tenho que dividir isso para os dois lados, os dois ângulos, desculpa, 120 dividido por 2, sobrou 60 para um lado, 60 para o outro. Agora, repara, os três ângulos são iguais, então ele é mais que isósceles, ele é um triângulo equilátero, de lado 10 também. E o 10, que é esse lado do triângulo, ele também é a base maior do meu trapézio. A base menor é 8 e a altura é 1. Então, vamos somar? Área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, 10 mais 8 vezes 1 sobre 2. 10 mais 8, 18. Vezes 1, 18. Por 2, 9. E a área 2 é a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o meu lado é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Vai dar 100. E 100 dividido por 4 dá 25 raiz de 3. Para somar esses dois, é 9 mais 25 raiz de 3. Como eu não posso somar número com raiz, então vai ficar simplesmente 9 mais 25 raiz de 3. Resposta certa, letra C. Bom, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns. Mas não para, porque ainda tem a segunda parte do nosso vídeo. Qualquer dúvida que ficou desse vídeo, coloca aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Mas não deixa de assistir a segunda parte, clica no link aí, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.